agora para a Janaína Pascoal, do PRTV. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a casa de todos. Amém. Agora a tia Janaína vai falar, porque eu sou professora nessa casa. Então é o seguinte, queria primeiro agradecer, né, o convite muito honroso, cumprimentar todos os colegas aqui, candidatos, suplentes, representantes dos candidatos, cumprimentar o meu suplente Jorge Pascoal, aqui presente, também filho desta casa, sou candidato ao Senado, muito por força da convicção de que nós temos que enfrentar os excessos do Supremo Tribunal Federal. Eu poderia buscar uma reeleição, hoje eu sou deputado estadual, poderia buscar uma reeleição. Com a votação que eu tive em 2018, essa reeleição seria praticamente certa. Poderia buscar uma eleição à Câmara Federal, o que também, por todas as análises, seria algo certo. Mas eu entendo que eu sou mais necessária no Senado Federal, porque nós vivenciamos um agigantar do Supremo Tribunal Federal nas mais diversas searas, existindo inúmeros exemplos. O colega que me antecedeu, concordo numa parte da fala de Vossa Excelência, que é a questão do piso da enfermagem. Mas eu teria aqui uma série de outros exemplos. E eu vejo um Senado calado, um Senado omisso, um Senado de joelhos. Por isso eu decidi abrir mão de eleições praticamente garantidas e entrar numa batalha árdua, porque eu estou enfrentando o que o colega também acertou dizer, verdadeiras máquinas de eleição. Os meus concorrentes, eles têm milhões, acabou? Isso. Milhões, levando à frente a candidatura deles. É disso que eu quero falar. O que o colega levantou, é disso que eu quero falar. Mas a gente vai cumprir os prazos. Perfeito. Passa agora para Ricardo. Só quem está sem dinheiro aqui sou eu. O resto está tudo cheio da grana. Socialista. Cadê o socialismo aqui? Está tudo cheio da grana. Está cheio de comunista aqui, cheio da grana. Cheio de dinheiro público. Cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da Para a gente já começar, então, enquanto eu vou me ajeitando aqui, quem faz a primeira pergunta, por ordem de sorteio, é a candidata Vivian. E eu posso escolher para quem pergunta. Isso. Muito bem. Bom, então eu vou aproveitar e vou perguntar para a Janaína. Janaína, no Brasil, pelo menos um dia sim, um dia não, uma mulher morre em decorrência de um aborto feito de forma insegura, né? Mas é claro que essas mulheres são mulheres pobres, são mulheres negras, né? As mulheres ricas fazem aborto tranquilamente, com muita segurança no nosso país. Mas também, segundo a ONU, 70 mil mortes por ano são causadas por gravidez na infância. 70 mil mortes, eu disse, por ano, no mundo, né? Em 2021, no Brasil, 17 mil crianças pariram. Eu queria lembrar que toda gravidez na infância, até 14 anos no nosso país, é reconhecido como fruto de estupro, né? Porque uma criança até 14 anos não tem condições de discernir sobre o modo sexual. Então, 17 mil pariram. Mas segundo os dados do próprio Sistema de Informação sobre Mortalidade do SUS, 1.549, eu vou repetir, 1.549 crianças morreram em 2020 por levarem adiante uma gravidez, né? Então, a gravidez que deveria ser um direito garantido, não tem sido garantido nem essa sequer. Então, eu queria que você falasse para nós como que você pretende combater essa mortalidade, que é um problema de saúde pública, é um problema também de classe no nosso país. Obrigada.
candidata Vivian. Todos sabem que eu sou terminantemente contrária à legalização do aborto. Fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar contra a ação proposta pelo PSOL, objetivando a legalização do aborto, inclusive com o SUS cobrindo o procedimento. Entendo que a legislação vigente é uma legislação ponderada e que tem a possibilidade de interrupção em 3 situações: quando tem risco de morte para a mulher, quando a gravidez é decorrente de estupro, ou por decisão do STF, quando é caso de gestação de feto anencefálico. No caso das crianças, das adolescentes estupradas, seja situação de estupro, porque é menor de 14 anos, seja situação de estupro, por ser uma situação efetivamente da prática de uma conjunção carnal forçada, o Código Penal admite a interrupção. Mesmo nestas hipóteses, eu entendo que é importante ter uma orientação, um aconselhamento, a atenção de psicólogos, assistentes sociais, a apresentação do projeto da entrega legal. Sou terminantemente contrária à interrupção da gravidez, mesmo no caso de estupro, quando o feto já está pronto praticamente para nascer, já não é mais um feto, é um bebê pronto. Então nós temos uma legislação ponderada. Com relação aos estupradores, eu aqui desafio a esquerda a rever o seu olhar tão bondoso para com os criminosos, porque a esquerda passa a mão na cabeça dos criminosos e é sempre contrária à adoção de medidas legislativas para investigar os estupradores. Aqui na Assembleia eu apresentei um projeto de lei para, no caso da interrupção da gravidez, em caso de estupro, sejam colhidos os materiais para fazer perícia, para pegar o estuprador. Porque a menina que foi violentada, que engravidou, eu volto. 1 minuto para a réplica. Primeiro eu queria dizer que eu queria mesmo ter feito uma pergunta para o astronauta, mas ele não veio, como é característica dos fascistas sempre fugirem dos debates, infelizmente, né, dos debates. Eu só queria dizer que essa resposta da Janaína, na verdade, não responde nada, porque o que mostra, a realidade mostra que a justiça tem portas fechadas para as mulheres acessarem sequer o aborto que é legalizado no Brasil. Por isso que nós defendemos a legalização do aborto, porque a sua posição, Janaína, mata mulheres. 1.500 crianças morreram em 2020, e essa é a realidade do nosso país, e é por isso que nós defendemos a legalização, para que nenhuma mulher morra, nenhuma criança morra, nenhuma pessoa que gesta morra, seja maltratada ou humilhada por realizar um aborto no nosso país. Obrigada. Quem faz a pergunta agora é Janaína Pascoal. Eu vou seguir no diálogo com a candidata Vivian. Candidata Vivian, aqui na Lesp, que eu estou deputada estadual, eu consegui aprovar uma lei para garantir às mulheres escolherem como terão seus filhos, tá? Porque no SUS as mulheres sofrem a ditadura do parto normal. E muitos bebês entram em anóxia, morrem ou ficam sequelados. Qual é a sua visão sobre esta autodeterminação da mulher? E eu queria saber qual é a sua visão também sobre os bebês mulheres que são impedidos de nascer por meio do aborto. Primeiro eu queria dizer que a defesa do parto natural, do parto humanizado, do parto, né? Essa defesa como política, ela é fundamental na sociedade, é um acúmulo de conhecimento científico, não de uma opinião, né, daqueles e daquelas que, na verdade, está vestido de autonomia, defendem, na verdade, o controle sobre o corpo das mulheres. Porque quando a gente fala sobre esse tipo de lei, que eu acompanhei, viu, e que nós somos absolutamente contrários, na verdade, travestido de autonomia, você tem um debate ideológico de controle de corpos, mas não é de qualquer corpo. É do corpo das mulheres pobres. É do corpo das mulheres negras. Porque as mulheres ricas escolhem seus partos humanizados e podem fazer em piscinas das suas grandes mansões. Mas as mulheres pobres que dependem do sistema público de saúde precisam ter informação de qualidade para escolher. Ninguém escolhe sem informação.
e o SUS, que é um dos sistemas que nós defendemos profundamente, que está sendo sucateado todos os dias, acumulou muito em relação a isso. E é por isso que a gente defende uma política de informação para as mulheres, para elas saberem o que significa a hora do parto, que é um momento tão vulnerável. E o que eu defendo, Janaína? Eu acho interessante, né, porque o debate sempre parece que é um debate em relação à vida. Quando uma mulher sofre um aborto de forma espontânea, ninguém se importa. A família não faz uma cerimônia, não tem uma lei para reconhecer isso, por exemplo. Quando uma criança nasce, ninguém se importa se ela tem o que comer. E muito pelo contrário, todo dia se defende a redução da idade penal, vejam só. Legalização do aborto é a defesa da vida das mulheres. A criminalização do aborto no Brasil, ela não impede interrupções de gravidez, isso é uma mentira. A criminalização do aborto mata mulheres pobres, mata mulheres negras e tem a ver com o controle dos corpos das mulheres trabalhadoras, e nós vamos lutar até o final pela legalização, como os nossos países, irmãos da América Latina, fizeram e conquistaram a vitória com muita mobilização popular. Obrigada. A candidata Vivian precisava ir mais da periferia e ouvir as mulheres. Olha, e eu tenho que falar. As mulheres da periferia querem ter direito a escolher se seus filhos vão nascer por parto normal ou cesárea. Elas querem ter anestesistas, elas querem ter centros cirúrgicos de qualidade. As mulheres estão tendo seus bebês mortos dentro da barriga por causa da imposição do parto normal. O parto normal é ótimo quando ele acontece naturalmente. São 30 horas, 40 horas. Vai falar com a mulher da periferia. Para de ficar falando no encastelamento. É um bando de mulher que nem filho tem, querendo dizer para as outras o que elas vão fazer. Entendeu? Vão conversar com a mulher da periferia. Vê o bebê com paralisia cerebral. É a mulher pobre que tem que escolher como vai ter seu filho, porque a rica vai na banheira aquecida, mas o obstetra está atrás da porta. Vocês falam de pobre sem conhecer. Caralho, zombaram de classe média. Eu não conheço muito São Paulo, mas é mágico, né, gente? Eu tô assim, me creio. Quem faz a pergunta agora é Antônio Carlos, do PDT. Eu só queria a confirmação antes de fazer a pergunta. Quais são os candidatos que ainda faltam ser... O orgulho do impeachment! Chamo o representante do CAP para fazer a segunda pergunta. Agora foi. Perdão. Obrigado a todos que compareceram, o público, os candidatos e as candidatas. Bom, a minha pergunta é para o candidato Melão, o comentário da Janaína. Cabe ao Senado Federal só vacinar os indicados pelo presidente da República ao STF. Qual a opinião das candidaturas a respeito do Poder Judiciário? Como atuar para resolver eventuais crises entre os poderes, como aconteceram nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro? Obrigada pela pergunta, na verdade, possibilidade de comentar. O agigantar do Supremo Tribunal Federal diz respeito a regras básicas, processuais, materiais, ao contraditório, que faz com que eu hoje esteja lutando por essa vaga no Senado. Eu acredito firmemente que uma pessoa tem que ter muita consistência jurídica para poder enfrentar a crise que nós vivenciamos hoje. O Poder Legislativo está de joelhos, está apequenado, ou porque seus membros respondem inquéritos, respondem processos. Reparem quem é aqui alvo de mega operação, de polícia, e que está querendo virar senador. Reparem, porque
porque vai chegar lá e vai se unir a todos os demais que estão sendo investigados e processados e não vai fazer nada. Então é necessário mostrar para todos os poderosos, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que a lei é para todos. Não existe ninguém inalcançável. É isso que eu quero levar para o Senado Federal. E a pergunta mais importante de todas. Tempo, candidata. Bom, vou fazer a pergunta para a professora Janaína com comentário do Antônio do PDT. É prerrogativa do Senado participar da escolha dos diretores do Banco Central. Recentemente, o próprio Senado aprovou um projeto de autonomia do órgão. Na sua opinião, a medida ela é um avanço ou um retrocesso? Eu entendo que a medida é um avanço. Nós temos que ter essa autonomia. Não sou uma defensora, né, de que todo o mercado sempre sabe tudo, de que tudo tem que ser privatizado necessariamente, mas que eu acredito que esta liberdade ela é positiva no caso do Banco Central, como entendo que a liberdade é positiva no caso das empresas públicas que ainda há, como entendo que a liberdade é positiva no caso das instituições, e por isso defendo a liberdade entre os poderes. Eu acho que todo tipo de dirigismo, né, de quem está no governo central ali, finda sendo negativo. Vou aproveitar, já que eu tenho tempo, para falar, por exemplo, nas agências reguladoras. As agências reguladoras nascem com o intuito de ter uma independência, né, e evitar abusos do mercado, mas ter uma independência de quem está no poder. E essas agências são capturadas, né, fazendo com que elas percam, inclusive, o seu sentido. Então, eu sou defensora desta autonomia, sim. E aproveito o tempo que me resta, né, para esclarecer que, quando eu falei da questão do Márcio França ser eleito, se afastar para ser ministro, e o Juliano Medeiros assumir como senador, eu não estava falando de um acordo entre o Márcio França e o Juliano Medeiros, mas sim entre o Márcio França e o Lula. E isso foi dito com todas as letras, quando esse grande acordo foi anunciado, porque o sonho do Márcio França era ser governador, ele nunca quis ser senador. Ele abre mão desse sonho para fazer a composição, concorrer ao Senado e virar ministro. É esse o objetivo dele. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui ao lado daquele que hoje está à frente das pesquisas. Se as pesquisas estiverem corretas, o próximo senador é Juliano Medeiros. É o pensamento dele que precisa ser analisado. Bom, nesse momento vamos para as conclusões. Cada candidato tem 2 minutos para... Cada candidato tem 2 minutos para a última fala. Vamos começar pelo candidato do PDT, por favor. Bom, eu lanço um repto às pessoas todas. Façam uma experiência de chegar com qualquer pessoa praticamente e falar assim: você sabe aquele ex-ministro Aldo Rebelo? Conhece o ex-ministro Aldo Rebelo? E vocês vão perceber que a maioria das pessoas tem uma reação muito positiva a essa pergunta. E se você falar que ele é candidato ao Senado, então a empatia é imediata. Vocês façam essa experiência. E com todo o respeito que eu tenho a cada um dos candidatos aqui presentes, tá? Infelizmente, se nós não levarmos uma coisa diferente, um ponto de equilíbrio real ao Senado, nós vamos enfrentar seríssimos problemas com esta maioria que se consolida, que conseguiu a maioria simples em 2014, a maioria absoluta em 2018, e se eles consolidarem essa maioria, nós teremos seríssimos problemas no Brasil, em prejuízo desses próprios grupos que estão dominando o Congresso. E aí me perdoe a candidatura Márcio França, enfim, não atendem a esta mudança necessária de equilíbrio que nós precisamos. O que eu ia comentar, deputado Janaína, é que quando se falou da forma de escolha do suplente, eu sei também
que a chapa suponho falar em nome da chapa nesse sentido, que nós também defendemos critérios que sejam modificados, alguns desses critérios, mas que coisa boa, o senador Aldo não esconde os seus suplentes. Obrigada. Próximo, candidato do PCB. Alô, boa noite, agradecer novamente, boa noite a todos que ficaram até aqui. Podia terminar aqui fazendo uma frase de efeito e pedindo o voto para vocês, mas acho que o que está em jogo nessas eleições é mais do que o voto, é o futuro de vocês, o futuro da família de vocês, dos pais, das mães, dos avós, dos filhos, o futuro da classe trabalhadora. Não podemos ser semeadores de ilusões. Infelizmente, ambos setores estão iludidos que dia 2 de outubro, apenas apertando o voto, tudo será transformado no nosso país. A transformação só virá com a sociedade e a classe trabalhadora organizada, preparada, mobilizada, porque o próximo ciclo de luta será terrível. Não tenhamos ilusão que com Alckmin de vice-presidente, Márcio França no Senado, a esposa do Márcio França, vice-governadora, são sinais dados do limite das transformações que ocorrerá nesse país. Quase nada, migalhas. Ou empurramos o futuro governo à esquerda para revogar todas as contra-reformas, inclusive a reforma trabalhista, que alguns chamam de reforma escravagista nesse país, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, e apontamos para o futuro, um futuro à esquerda, um futuro socialista, um futuro de esperança, um futuro em que a construção da nova humanidade que a gente tanto defende passe pela emancipação humana e pela construção de uma humanidade plena, economicamente, afetivamente, culturalmente, com tempo de família, com tempo de lazer, com tempo de trabalho, com tempo para se dedicar à plenitude da vida. Isso só à esquerda, só com políticas de esquerda, de reversão de todo o desmonte que foi feito no último período, sem ilusões. Então o convite que eu faço, organizar a classe. E sigam @TitoPCB e vamos dialogar lá nas redes. Bom, eu, na verdade, sou a verdadeira candidata contra o sistema aqui. Eu estou sem apoio de nenhum presidenciável, sem apoio de nenhum candidato ao governo. O meu partido não tem um segundo na TV. Eu precisei ir para um partido sem nenhum recurso, porque os grandes negaram a legenda por terem medo de eu chegar ao Senado. Eu não tenho um segundo na TV, eu não tenho fundo eleitoral. A minha campanha até hoje está em 40 mil reais. 40 mil reais. Eu estou entregando, que eu paguei do meu bolso, eu estou entregando os meus santinhos na rua, conversando com a população. Estamos enfrentando máquinas, é a máquina presidencial, é a máquina do governo do Estado, é a máquina do fundo eleitoral, porque o ex-presidente Lula já gastou 60 milhões na sua candidatura. Esse dinheiro é retirado da saúde, é retirado da educação, é retirado da segurança, é retirado do saneamento básico. Então é isso que precisa ser dito. Onde estão esses defensores do povo? E eu digo mais, onde estão os candidatos que estão à frente nas pesquisas? Se eles não têm coragem de participar dessa discussão aqui, eles não têm condições de lutar por aquilo que precisa ser buscado no Senado Federal. Essa pergunta precisa ser feita. Onde é que eles estão? Eu sou candidata, apesar da pressão que eu estou sofrendo para desistir, pressão que chega às raias da ameaça. Eu sou candidata, vou até o final, defendo a independência dos poderes, defendo a vida desde a concepção, defendo crianças e adolescentes, famílias, as nossas liberdades. Vou lutar pela candidatura avulsa dentro do Senado. Tempo candidata! Tempo candidata! Tempo candidata! Galera, antes de mais
de nada, agradecer mais uma vez as entidades estudantis que promoveram o debate, os candidatos, especialmente a galera que ficou até o final, já nessa sexta-feira à noite, já passando das 9h30, para acompanhar esse debate. E eu quero dialogar, em particular, com as pessoas de esquerda que estão aqui, que são claramente maioria nessa sala. Eu respeito profundamente a decisão dos meus companheiros, camaradas do PCB, da UP, do PSTU, que decidiram ter candidatura própria nessas eleições. É uma atitude corajosa e legítima. Legítima. Nós fizemos uma opção diferente, porque a gente acha que o que está em jogo agora não é se as nossas bandeiras vão aparecer no processo eleitoral ou se elas não vão aparecer. É se a gente vai poder levantá-las depois de 1º de janeiro. É se a gente vai seguir tendo o direito de organizar os nossos partidos de esquerda, os nossos partidos socialistas. Não foi uma decisão fácil compor essa aliança. Todo mundo sabe que no PSOL havia um setor importante que defendia que nós também tivéssemos candidatura própria. Mas predominou uma ideia fundamental, pessoal. Nós não estamos lutando contra um governo normal. Nós não estamos lutando contra o governo do PSDB, do MDB, do Michel Temer. Nós estamos lutando contra um governo que tem como projeto o extermínio dos nossos partidos, o extermínio das nossas entidades, o extermínio do nosso povo. Hoje, cortaram os recursos do combate ao câncer no Brasil para poder passar dinheiro via orçamento secreto. E só tem uma pessoa que pode colocar fim a isso. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E essa realidade é incontornável. Por isso, apesar de respeitar muito a posição dos meus companheiros e companheiras, que não assumiram essa posição ridícula de grilo falante da campanha do Lula, que apoia o Lula, mas que está fora, não, nós entramos de cabeça. Estamos com o Lula, estamos com o Haddad. Eu peço que cada uma escolha um candidato a deputado da nossa frente e eleja mais um próximo. Bom, boa noite, gente, novamente. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou, agradecer o espaço, dizer que a situação do nosso país é muito grave e que a gente não pode aceitar o que está se desenhando aí, uma tentativa de um novo pacto de impunidade para virar a página no nosso país. Porque isso não vai resolver o problema do nosso povo, né? A gente está vendo hoje uma situação que tem as suas raízes numa impunidade que é histórica no nosso país, de um país que teve quase 400 anos de escravização de um povo e que até hoje não fez justiça. Teve 21 anos da última ditadura, só para falar da mais recente, e até hoje não fez justiça. Então, nós precisamos enfrentar esses golpistas nas ruas. É a isso que nós estamos trabalhando, é para isso que trabalham as candidaturas da UP, mas também nas urnas. Então eu estou aqui sim para pedir o voto de vocês. Meu número é 800, eu sou candidata ao Senado pela Unidade Popular e queria pedir para vocês acompanharem as candidaturas às deputadas também da Unidade Popular em São Paulo. Estamos com a Isis Mustafa aqui, candidata a deputada federal, tem a Lídia, tem a Amanda, candidata a deputados estaduais. E companheiros e companheiras, a gente tem bastante convicção de que voto útil é o voto que enfrente radicalmente o fascismo no nosso país hoje. Que coloque na defensiva esses golpistas de lá no banco dos réus e do banco dos réus no esgoto da história. E é para isso que nós estamos disputando essas eleições e queria convidar todo mundo para fortalecer esse programa, esse projeto e essa perspectiva de sociedade. Eu quero ser senadora para lá de dentro, para defender os interesses da nossa classe, mas para estar convocando o povo para lutar junto. Ninguém vai resolver os problemas do nosso país a partir de um parlamento deslocado da vida do nosso povo. Nós precisamos de parlamentares que convoquem o povo a ocupar as ruas, para a gente de fato transformar a nossa realidade. Nós precisamos desse compromisso, e é esse compromisso que eu assumo aqui. Assumir a candidatura, assumir um cargo como senadora para botar o povo para ser poder, junto comigo. Para a gente mobilizar a nossa classe, não com ilusão de candidata, mas para a gente conseguir poder popular e socialista. Bom, primeiramente queria agradecer a iniciativa dos movimentos estudantis de promover esse debate aqui, a gente poder debater com pessoas que pensam diferente. Aliás, eu discordo de quase a maioria das ideias que foram colocadas aqui, mas faz parte, gente. As vaias, as risadas, tudo faz parte da democracia. E a gente tem que encarar isso.
Se a gente quer um verdadeiro Estado de Direito, onde cada um tenha direito a expressar a sua opinião, mesmo discordando dela, a gente tem que lutar por isso. E a gente tem que ter representantes no Senado primeiro. Por que eu quero ser senador? Uma coisa bem bacana aqui para vocês. Desculpa. Não se gera, vamos lá, não se acaba com a pobreza punindo o gerador de riqueza. Da onde vai vir esse dinheiro todo? Quem que vai pagar imposto? Se não tiver gente empreendendo, se não tiver gente rica, quem vai pagar imposto para ajudar aqueles que mais precisam? Desculpa. O Estado que sustenta, estatal, o Estado que sustenta uma elite do funcionalismo público, de super salários, o Estado que sustenta estatais que dão prejuízo com o dinheiro do pagador de impostos, e a gente sabe que quem mais paga imposto proporcionalmente são os pobres, não tem como negar isso. Desculpa, isso não é Estado. O Estado que já foi governado pelo grupo político que você defende e promoveu o maior assalto aos cofres públicos da história. São bilhões de reais. É para isso que eu estou lá, para combater tudo isso, e isso nunca mais volte a acontecer no Brasil. Será o senador que vai defender aqueles que precisam das políticas públicas, as pessoas que mais precisam, aqueles que realmente precisam de um poder público garantindo o essencial, saúde, educação e segurança, para que todos tenham liberdade de poder prosperar e enriquecer. É isso que a gente quer. Pessoas assim, a gente construir uma sociedade. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo que ficou até esse momento. Agradecer mais uma vez a organização do evento, que foi a possibilidade da gente debater. Nós não temos tempo na televisão, nós não temos recursos e nós temos que fazer o debate e agradecer porque foi o primeiro debate que nós temos, que nós participamos. Nós somos uma candidatura coletiva, composta por mim, Mancha, pela Soraya, a nossa companheira que está aqui presente, Palestina, pela Eliana, advogada trabalhista, e conosco não tem esse problema de suplente, porque nós vamos fazer um mandato que vai ser um mandato compartilhado. Vai ser um mandato onde todos vão participar e todos vão revezar, inclusive durante o mandato. Segundo, é absolutamente compreensível que o nosso povo, frente ao descalabro que foi o governo Bolsonaro, que é o governo Bolsonaro, o que ele quer fazer como destruição, opte ou tenha um caminho que é querer votar naquele que está em primeiro lugar, aquele que está na frente, aquele que pode eventualmente derrotar o governo. Mas no primeiro turno, o que nós discutimos são projetos. E esse projeto apresentado pelo Lula, expressado aqui pelo Juliano, que é uma aliança com o Alckmin, uma aliança com aqueles que governaram o país durante muito tempo, não vai tirar o nosso país da miséria e da fome, exatamente porque não vai atacar os lucros dos grandes capitalistas. E nós, para tirar o país da fome e da miséria, é preciso expropriar os grandes grupos capitalistas que estão ganhando muito dinheiro às custas dos trabalhadores e do povo. Por isso que nós apresentamos a candidatura, por isso que nós somos Vera 16, por isso que nós somos Altino 16, e no Senado nós não seremos um senador de todos os paulistas, como que é o Márcio França. Nós seremos um senador dos trabalhadores, do povo, Tempo terminado! Tempo terminado! Tempo terminado! Lara pro Senado! Eu não, me leva. Juliana quer ser meu suplente, acabou de dizer, né? Candidato do... Bom, eu queria saudar, queria dizer que vocês são pessoas únicas, porque vocês não, debates como esse não existiram,
Né? O que mostra, ao contrário de muita gente disse aqui, que a eleição não é democrática. Se a eleição que fosse democrática, a gente teria centenas, milhares de debates como esse. Né? E não tem, porque nem a esquerda tem interesse em debater nada. Né? E a gente viu aqui hoje, inclusive, a tentativa de alguns setores de impedir que a gente participasse do debate. Uma coisa bem vergonhosa. Né? Eu queria dizer o seguinte, que a gente quer a unidade da esquerda, mas é unidade para lutar, não é para conquistar cargo. Essa unidade é uma unidade de oportunista, é uma unidade que não constrói nada, é uma unidade que leva, inclusive, a esquerda a ficar parecida com a direita, que por uma boquinha faz qualquer coisa. Tá certo? Se junta com o Bolsonaro, critica o Bolsonaro, elege o Bolsonaro com a fraude das eleições de 2018, né, que elegeu aí figuras aí totalmente, que o povo não tem nenhum apreço, né? Gente que apoiou o golpe, que levou o maior retrocesso do país. Para lutar contra o fascismo, não é com conversa, e obviamente não é com Márcio França, que apoiou a prisão do Lula, não é com Alckmin, que comemorou a prisão do Lula, que participou da derrubada do golpe. Né? Se esses são os adversários do fascismo, meu Deus. Né? Unidade da esquerda nós defendemos, né? Inclusive com os companheiros que a gente tem divergentes, companheiros, por exemplo, nós achamos que é um erro os companheiros que têm direito terem lançado candidaturas, mas nós vamos à luta. Eu queria chamar o pessoal, os interessados, as pessoas a participarem da campanha socialista revolucionária do PCO, que tem como candidato ao governo o companheiro Edson, que é um carteiro de membro da direção do PCO, como eu, um trabalhador, né? Porque chega de candidato almofadinha, candidato que não tem a ver com os interesses do povo brasileiro. Por isso a gente apoia a candidatura do Lula como representante da luta da classe trabalhadora, da classe operária. Não é por oportunismo, não é por negociação, não é para conseguir cargo, né? Sem efetivo ou de Tempo, candidato! Tempo, candidato! Tempo, candidato! Com isso se encerra mais um debate Urval 2022. Agradecemos a todas as candidaturas presentes, desejamos sorte na campanha e na eleição. E nosso desejo é que a candidatura eleita mantenha contato com a população e represente da melhor forma o Estado de São Paulo. Em nome de 16 entidades estudantis, em nome do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, jornalista morto pela ditadura militar, eu digo e encerro esse debate dizendo: viva a democracia! Boa noite! Não, eu saí do pirata. Porque na verdade o pirata depois subiu. Não sabia.